O capítulo 16 do livro de Apocalipse descreve a última série de juízos divinos conhecidos como as 7 taças da ira de Deus. Resumo completo do Apocalipse, capítulo 16. As 7 taças da ira de Deus. O capítulo começa com uma voz forte vinda do templo, ordenando aos 7 anjos que derramem as 7 taças, ou pragas, da ira de Deus sobre a terra. Esses juízos são finais e completos, representando a consumação da ira divina. As 7 taças. O capítulo é dividido em 4 partes principais. A ordem de Deus, V1, as 5 primeiras pragas, V2 a 11, a preparação para a batalha, V12 a 16, e a praga final, V17 a 21. Primeira parte. O mandato divino, V1. V1. Uma grande voz vinda do templo, do trono de Deus, ordena aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Significado: o juízo final e sem mistura está sendo iniciado. Segunda parte. As 5 primeiras taças, V2 a 11. Primeira taça, a praga na terra, V2. V2, o primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra. Resultado: aparece uma ferida maligna e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam sua imagem. Foco: julgamento físico direto sobre os seguidores do Anticristo. Segunda taça, a praga no mar, V3. V3, o segundo anjo derrama sua taça sobre o mar. Resultado: o mar se torna sangue como de um morto, e morre toda a criatura viva que nele havia. Foco: julgamento sobre as rotas marítimas e a vida marinha. Terceira taça, a praga nos rios, V4 a 7. V4, o terceiro anjo derrama sua taça sobre os rios e fontes das águas. Resultado: as águas se tornam sangue. V5 a 7, um anjo das águas e o altar respondem, confirmando a justiça de Deus. Os ímpios estão bebendo sangue porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Foco: julgamento sobre as fontes de água doce e vindicação da justiça divina. Quarta taça, a praga no sol, V8 a 9. V8, o quarto anjo derrama sua taça sobre o sol. Resultado: o sol recebe poder para queimar os homens com fogo e grande calor. V9, os homens são queimados e blasfemam o nome de Deus, recusando-se a se arrepender para lhe dar glória. Foco: julgamento climático, solar e obstinada impenitência humana. Quinta taça, a praga sobre a besta, V10 a 11. V10, o quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, o centro do seu poder. Resultado: o reino da besta se torna escuro, e os homens mordem a língua de tanta dor. V11, eles sofrem com feridas, da primeira taça, e blasfemam contra o Deus do céu, mas não se arrependem de suas obras. Foco: julgamento sobre a autoridade e o sistema do Anticristo. Terceira parte. A preparação para a batalha, V12 a 16. Sexta taça, a seca do Eufrates, V12. V12, o sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates. Resultado: suas águas secam, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Foco: remoção de uma barreira geográfica para o movimento de exércitos. A reunião para a guerra, V13 a 16. V13 a 14, 3 espíritos imundos, como rãs, saem da boca do dragão, Satanás, da besta e do falso profeta. Esses demônios fazem sinais, milagres, para reunir os reis de todo o mundo para a guerra do grande dia de Deus Todo-Poderoso. V15, advertência: Jesus insere uma advertência de vigilância: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Foco: chamado à prontidão do crente enquanto os poderes demoníacos se mobilizam. V16, os reis são reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Foco: nome do local, Vale de Megido, da futura batalha final. Quarta parte. A consumação e o fim, V17 a 21. Sétima taça, a praga do ar e o terremoto, V17 a 21. V17, o sétimo anjo derrama sua taça no ar. Uma grande voz do templo, do trono, declara: está feito. Foco: o juízo final de Deus é completo. V18, ocorrem relâmpagos, vozes,
trovões e o maior terremoto que a humanidade já experimentou. V19. A grande cidade, provavelmente Jerusalém, se divide em 3 partes, e as cidades das nações caem. A Grande Babilônia, sistema ímpio mundial, é lembrada para receber o cálice do furor da ira de Deus. V20. Todas as ilhas desaparecem, e as montanhas não são mais. V21. Chuva de granizo gigantesco, peso de 1 talento, aprox 34 kg, cai sobre os homens. A praga do granizo no Apocalipse 16 é a manifestação final e mais intensa do juízo divino, a 7ª taça da ira de Deus, Apocalipse 16, 17 a 21. Ela serve a vários propósitos teológicos e simbólicos cruciais no contexto do livro. 1. O símbolo da consumação do juízo, a 7ª taça. O granizo, junto com o maior terremoto da história, é o ápice das pragas, representando o fim absoluto da paciência de Deus com a rebelião humana. Está feito. V17. Quando o 7º anjo derrama a taça no ar, uma voz forte do trono declara: está feito. Gegonen no grego. A praga do granizo acompanha este decreto e sinaliza que a ira de Deus contra o sistema ímpio mundial está completa. Universalidade. V17 a 18. A taça é derramada no ar, simbolizando que o juízo atinge a atmosfera, que é universal, afetando toda a Terra. O granizo, caindo do céu, é a prova física e visível de que o juízo é total e sem escapatória. 2. A destruição da civilização humana. A 7ª taça destrói a estrutura e o poder da civilização humana que se opôs a Deus. Colapso geográfico. V20. O granizo ocorre junto com um terremoto sem precedentes que destrói as cidades das nações, fazendo com que todas as ilhas fugissem, e os montes não se achassem. O juízo desmantela a própria geografia e a estabilidade da terra. Fim da Babilônia. V19. A Grande Babilônia, símbolo do sistema religioso, político e econômico mundano, é atingida e recebe o cálice final da ira de Deus. A destruição causada pelo granizo e terremoto é parte desse golpe decisivo. 3. A semelhança com as pragas do Êxodo. O granizo faz uma alusão direta à 7ª praga do Egito, Êxodo 9, 22 a 26. João, o autor de Apocalipse, frequentemente usa imagens do Antigo Testamento. Assim como as pragas originais libertaram Israel da escravidão do Egito, as 7 taças, e o granizo em particular, demonstram a autoridade de Deus para libertar seu povo e julgar seus opressores. 4. O impacto literal e a impenitência, V21. O texto enfatiza a natureza literal e terrível desta praga. Granizo gigantesco. As pedras de granizo são descritas como tendo peso de 1 talento, cerca de 34 a 45 kg. Um impacto físico de tal magnitude destrói tudo e causa imensa dor. A blasfêmia final. Mesmo diante de uma calamidade tão devastadora, a reação final da humanidade que seguiu a besta não é o arrependimento, mas a blasfêmia contra Deus. Isso é um tema recorrente nas taças, V9, 11, e demonstra o endurecimento total do coração humano rebelde. Em resumo, o granizo da 7ª taça é o sinal inequívoco de que o juízo está completo, de que o tempo da graça acabou, e de que a rebelião humana, mesmo sob a mais intensa dor, não se dobra à vontade de Deus. Resultado: os homens, apesar de tudo, blasfemam contra Deus por causa da praga do granizo. Foco: destruição total das estruturas e geografias do mundo, e a teimosia final da humanidade ímpia. Observações: o texto bíblico não revela os nomes individuais dos anjos que seguram e derramam as 7 taças da ira de Deus. Eles são apresentados de forma anônima, enfatizando que são instrumentos de um comando divino direto e unificado. Em resumo, o foco do Apocalipse está nos juízos que estão sendo executados e na autoridade de Deus que os ordena, e não na identidade pessoal dos anjos que cumprem essa missão. O texto identifica um anjo pelo seu papel, mas não pelo seu nome. Anjo das águas. Em Apocalipse 16:5, é mencionado o anjo que tem poder sobre as águas, ou anjo das águas, em relação à 3ª taça. Ele não é um dos 7 anjos originais, mas sim um ser que responde ao juízo, confirmando a justiça de Deus. O anjo associado às águas é frequentemente chamado de Ramael, também escrito como Ramiel ou Remiel, na tradição judaico-cristã, especialmente em textos apócrifos como o livro de Enoque.